Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Personal Espiritual. Rogo ao Senhor que nos proteja, Ele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos aqui nessa mídia social para meditar um pouquinho o que Deus tem para cada um de nós. Mesmo sendo um vídeo simples, eu acredito que a vontade de Deus tem prevalecido nesses vídeos. Quero dar continuidade aos vídeos que nós temos lançado no canal todo sábado, falando sobre o ministério da pregação, sobre o pregador, sobre o arauto do Senhor, sobre a boca que Deus usa para proclamar o Evangelho, a boa notícia. E queremos dar continuidade com muita alegria. Eu penso que um bom pregador tem que ser uma pessoa muito alegre, muito feliz, porque estamos falando de uma verdade. E quando se fala da verdade, a alegria tem que ser repleta. Então, desejo para você, além da paz e da graça da parte do Senhor, eu desejo que você esteja muito, muito alegre e que permaneça nessa alegria. Que essa alegria, mesmo nesse tempo de pandemia, seja um grande exorcismo contra todo e qualquer mal. Eu escolhi como tema hoje, e acredito que vai ser uma grande dica para o Senhor, falar um pouquinho da intimidade do pregador com Deus. E para isso nós vamos usar, claro, a gloriosa palavra de Deus, que está recheada de degraus que vão nos ajudar a subir essa escada onde eu quero, onde você quer, onde nós queremos ser anunciadores da Boa Nova. Então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas quando querem ser pregadores, sempre digo, tenha uma boa Bíblia. Se você é um pregador católico, né? Porque às vezes amigos meus evangélicos perguntam também, mas quando é católico eu falo, tem o catecismo da igreja, né? Sempre é bom ter uma versão a mais de Bíblia, mas sempre digo, antes de qualquer coisa, pergunte se Deus está te chamando. Isso foi o nosso primeiro vídeo. Segundo, qual é a tua resposta para o chamamento de Deus? E hoje o terceiro, né, que eu acredito, para mim, Marco Antônio, ser o principal. Antes, você não pode ver, mas aqui na minha cama tem duas Bíblias abertas, uns rascunhos, né, algumas coisas que ficou jogada pela cama para mim poder organizar aqui o meu pequeno improvisado estúdio. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu ter uma boa Bíblia, antes de eu ter um bom dicionário bíblico, um catecismo, antes de eu buscar o mover através de grandes escritores, e nós os temos, né? Eu preciso vivenciar, experimentar o que a gente vai ler agora no livro do Reis, 1 Reis, capítulo 3, onde inicia o reinado do rei Salomão. Nós vamos pegar do versículo 5 e vamos chegar até o 9. E eu acredito que quando a gente chegar no ponto da eficácia da palavra, você vai entender qual é o passo principal para ser um pregador segundo o coração de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e disse-lhe: pede o que desejas que eu te dê. Salomão respondeu: tu mostrastes grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade
e foi justo e reto de coração para contigo. Tu guardastes essa grande benevolência para com ele e lhe deste um filho para assentar-se no seu trono, como hoje se vê. Agora, Senhor meu Deus, tu constituístes rei o teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas um menino e não sei como proceder. Teu servo está no meio de teu povo que escolhestes, povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Olha que interessante, é um sonho. Salomão tem um sonho com Deus e Salomão está dialogando com Deus, está, até fazendo uma menção honrosa ao seu pai, até dizendo e agradecendo a Deus pela bondade que Deus teve com o pai Davi e está tendo com ele, mesmo sendo jovem, um menino. Versículo 9. Dá, pois, a teu servo um coração que saiba escutar, capaz de governar teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu povo tão numeroso? Meu querido e minha querida, está aqui a resposta. Salomão não pediu uma boca para falar, não pediu uma inteligência, uma sabedoria, não, sabedoria ele pediu, mas uma inteligência para interpretar a palavra como muitos interpretam. Mas ele pediu um coração que soubesse escutar. E eu acredito que aí está a resposta para um grande pregador. Ele precisa escutar a Deus. E precisa escutar a Deus para que Deus revele para ele o desejo do seu coração, para que o desejo do coração de Deus alcance as pessoas que irão ouvi-lo. Mas que maravilha! Mas que maravilha! Olha só, vou repetir porque isso faz o meu coração incendiado de desejo de ouvir grandes pregadores, mas grandes pregadores que têm ouvido, que têm um coração capaz de ouvir. Que maravilha, né? Ó, dá, pois, a teu servo um coração que saiba escutar. Coloca a mão sobre o seu coração e deseja isso. Deseja ardentemente que você tenha um coração que escute a Deus. Sim, eu quero, Senhor, um coração que te escute. E quando o meu coração escuta a Deus, o mover, a moção do Espírito é grande, porque eu tenho um coração predisposto a obedecer. Felizes o que tem um coração puro, que tem um coração manso. A palavra de Deus já diz isso, que nós vamos ser felizes se tivermos um coração puro. Agora imagine um coração puro e um coração que saiba escutar a Deus. Antes de você jogar a palavra ao vento, você precisa escutar o desejo de Deus. Uma coisa que é importante, né? Nós temos que entender isso com muita sabedoria, já que Salomão foi um homem de muita sabedoria. O pregador não deve ser um ditador. Nós não podemos pegar simplesmente a palavra de Deus e ditá-la e obrigar as pessoas a vivê-la. Não. E também não podemos ser um CD que repete sempre a mesma coisa. O pregador é aquele que transmite coisas novas. Porque Deus dá coisas novas ao pregador. Mas como ele dá? Ele dá porque o pregador tem um coração que escuta. Ó Senhor, dai-me um coração que te escuta. Dai-me um coração que te escuta para que eu possa trazer coisas novas. Sabe que hoje não
não ministro pregação mais, não vou mais aos grupos pregar, não tenho mais esse desejo. Até brinco com as pessoas que me aposentei. Mas para fazer uma formação como essa, hoje eu fiquei o dia inteiro buscando coisas, observando coisas, procurando a Bíblia que me desse uma tradução mais eficaz para falar. Em muitos dos momentos eu tinha que respirar, parar de falar e lembrar que eu tenho que ter um coração que saiba escutar. E não é fácil, isso é uma luta, porque hoje o mecanismo de internet é tão fácil, né? Você coloca no buscador da internet lá uma palavra e vem várias opções para você estudar, ler, fazer aquilo que assim for melhor para montar a sua pregação. Mas o buscador da internet, os livros, muitas das vezes não vão te dar uma intimidade. A palavra certa hoje para mim e para você é o pregador íntimo de Deus. Moisés vai ao deserto, Moisés encontra a sarça, Moisés tem um diálogo com Deus. Não só um, mas vários. Isto mostra intimidade. E tantos outros personagens. Eu estava aqui estudando um pouquinho antes da gravação e Deus me mostrou uma passagem de Isaías 48 que eu acho que é importante eu caminhar aqui com a minha Bíblia e trazer para você. Versículo 7, versículos 6 e 7. Deus fala coisas novas, mas Deus fala para quem tem um coração que saiba escutar. E para captar as mensagens novas, o pregador tem que estar em sintonia, sintonizado na frequência de Deus. Olha que bonito. Diga, eu estou na frequência de Deus. Eu estou na frequência de Deus. Olha que bonito. Observa bem tudo o que ouviste. Vós, porém, acaso anunciareis? Pois vou te anunciar coisas novas, desde agora, coisas ocultas, que tu não sabias. Quantas vezes pregando, protegido pelo ambão da palavra, Deus colocava e fazia revelações que eu precisava dizer para a assembleia que ouvia, coisas que eram segredo, e Deus revelava e aquela pessoa se sentia acolhida por Deus. E quantas vezes nos finais das pregações, no final, vinham me buscar, vinham procurar e falar assim: você falou isso, foi para mim. Mas a palavra de Deus está dizendo que o pregador que tem um coração que sabe escutar, Deus vai revelar. Pois vou te anunciar as coisas novas desde agora, coisas ocultas que tu não sabias. Segue. Foram criadas agora mesmo, não em tempos passados. Até hoje, nada tinhas ouvido sobre elas. Caso contrário, poderias dizer, eu já sabia, né? Ou seja, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus revela as coisas que a gente não percebe. Quantas vezes você lê uma passagem, você lê e nada, e quando você diz assim: Senhor, ilumina-me, e de repente você lê de novo, salta, pula aos seus olhos uma palavra que você não tinha percebido. Isso é mover da oração. Para eu ter intimidade com Deus, eu tenho que criar a minha Peniel, a minha Fanuel, como, né, Jacó vai lutar com Deus. É uma luta, mas é um lugar de oração, uma Fanuel. Algumas Bíblias vai dizer Peniel, né?
Mas a gente precisa ter uma intimidade com Deus. O pregador tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração. Não é simplesmente ter decorado alguns textos bíblicos que você gosta de falar, alguns textos que caem bem com a sua vida. Só não. A nossa vida não importa. O pregador não fala da vida dele. O pregador fala do Cristo. E para falar do Cristo, ele tem que ter um coração que escute o Pai, que escute o Filho, que seja conduzido pelo Espírito Santo, meu querido e minha querida. Olha o que diz aqui, observa bem tudo o que ouvistes. Então o pregador ele tem que observar antes de falar. Salomão não pediu boca, Salomão pediu coração. E para a gente ter um ouvido espiritual, a gente tem que ter um coração manso e humilde. Um coração cheio de seriedade, de serenidade. Quantas vezes nós vamos pregar e nós estamos angustiados, com medo. A palavra é de Deus, não é nossa. Hoje, sábado, né? 8 dias da morte de Dom Henrique Soares, um homem de uma sabedoria, um homem que conhecia a palavra, um pregador sem... não tenho palavra para dizer o que foi este homem. E eu fico pensando, né? Por que Deus levou tão cedo um homem que conseguia transmitir a palavra com transparência? Observei algumas reportagens, algumas homenagens que fizeram dele. Muitas coisas eu percebi, mas uma das que mais me chamou a atenção era um bispo orante. Era um homem de Deus embriagado do Espírito Santo, que orava ao Senhor, que com certeza tinha esse coração que escutava. E eu quero fazer uma menção honrosa onde quer que ele esteja. Eu acredito que já na glória, que ele interceda, que ele tenha deixado muitos discípulos, que tenha a coragem de pedir um coração que escute. Antes de pedir uma missão, um lugar para pregar, uma Bíblia nova, um catecismo, antes de qualquer coisa, que peça um coração que saiba escutar. E a oração precisa ser o tudo. Depois de Cristo, da igreja, o pregador, a oração tem que ser a sua escadinha diária. Eu penso que o pregador precisa ter experiência de Deus para falar. E como a gente tem experiência? Quando a gente conhece, quando a gente escuta. Mas a gente escuta do próprio Deus, não escuta das pessoas. Capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, já corri aqui com a minha Bíblia, no versículo 4, determina o que eu estou dizendo. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Vou repetir. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Não tem jeito de você se dedicar à palavra e depois à oração. Não. Primeiro a oração. Primeiro você ora. Primeiro você cria a sua Fanuel. Primeiro você cria seu ambiente, seu deserto, sua sarça ardente. Primeiro você constrói o seu quarto de oração, como o brilhante filme que muitos de nós assistimos, Quarto de Oração. E tendo um coração que saiba ouvir, aí depois você vai levar o que Isaías mostrou pra gente. O novo. A igreja está carente do novo. A assembleia que nos ouve está carente do novo, meu querido. Esses dias perguntaram para mim por que eu não estava fazendo mais live no Facebook.
Eu falei, mas é muito do mesmo, gente, e eu não tenho nada de novo para trazer para o povo. Talvez porque não é mais o meu chamado. Talvez eu não esteja orando para isso, porque eu não sinto mais essa vontade de fazer. Mas eu convido você que faz. Traga um novo para o povo. Vá orar. Peça um coração que escute. E Deus vai te revelar coisas que nunca foram reveladas. Deus vai te mostrar coisas que nunca foram vistas. Para quê? Para que o povo se encontre com Deus e não com o pregador. Hoje as pessoas se encontram muito com os pregadores. Dom Henrique fazia com que as pessoas se aproximassem de Deus. A pregação dele levava as pessoas para Deus. Oxalá que os pregadores do futuro levem as pessoas. Oxalá que os pregadores de hoje voltem a ter um coração que escuta. Para encerrar, o vídeo já ficou longo. Atos dos Apóstolos 19, 13, 16. Uma história muito conhecida de nós, os exorcistas. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus, dizendo: por este Jesus que Paulo está proclamando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Cefo, um sumo sacerdote judeu. O espírito mau, no entanto, reagiu dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. Encerro com esse texto, talvez não precise nem comentar nada. A experiência que eles queriam usar de Deus era a experiência de Paulo, e até citar o nome do Cristo, mas eles não tinham experiência com Deus. O pregador que não tem uma experiência com Deus está correndo o risco de levar uma surra, e uma surra que vai deixar muitos ferimentos. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu ministério. Seja, pois, um homem de oração. Seja, pois, uma mulher de oração. E aí sim, depois de ter um coração que escuta, tenha uma voz que incomode, que profetize, mas que leve as pessoas até Jesus Cristo. Eis a cruz do Senhor, fugi inimigos todos, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.